E apenas um versículo, foi o 9. Diz assim: e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda. Vocês vão poder assentar? Eu estava meditando um pouco nessa palavra. Os irmãos conhecem a história do apóstolo Paulo, que era alguém, um homem que perseguia a igreja do Senhor. Ele, por ser zeloso da sua lei, ele perseguia e apoiava quem perseguia. Nós sabemos que ele apoiou a morte ali de Estevão. Nós sabemos que ele era um homem que estava muito engajado em perseguir os cristãos, porque ele achava que era uma seita e por isso deveria ser preso, morto e deveria ser banido de Israel. E nós sabemos que quando ele estava aí na caminho de Damasco, nós sabemos que o Senhor apareceu a ele em uma visão e perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntando: quem és tu, Senhor? E o Senhor disse que era Jesus a quem ele perseguia, que era difícil repostar contra os agriões. E nós sabemos que desde aquela época o apóstolo Paulo, ele se converteu ao Senhor e começou a fazer a obra do Senhor. E ele sabia, e sempre nas suas cartas, em algumas delas nós vemos que ele lembrava do tempo que ele perseguia a igreja e como agora ele era zeloso pela obra do Senhor. Agora ele se esforçava para fazer o que o Senhor determinava para ele fazer. Ele não se importava com as circunstâncias, ele não se importava com as perseguições, ele não se importava com as injúrias, mas ele fazia o ídolo do Senhor. E ele sempre falava que estava pronto para morrer pelo Evangelho do Senhor, pelo Evangelho da salvação, pelas boas novas de salvação. E nós sabemos que ele continuou fazendo a vontade do Senhor, continuou a pregar a palavra do Senhor, sem se importar, porque ele sabia da onde o Senhor havia tirado. E nos nossos dias também nós sabemos da onde o Senhor nos tirou, a libertação que o Senhor trouxe para as nossas vidas, o que Ele fez pelas nossas vidas, o que Ele quer que nós façamos pela vida daqueles que precisam, como já foi falado aqui, ouvir a palavra do Senhor, precisa receber as boas novas de salvação. E aonde nós vemos que o apóstolo Paulo aqui, a intenção dele não era ir para a Macedônia, a intenção dele era ir para qualquer outra cidade. E o Espírito Santo do Senhor proibiu ele e pediu ele de ir fazer a obra do Senhor nessa região. Então, muitas das vezes nas nossas vidas, o Senhor requer que nós viemos fazer segundo o seu querer. Muitas das vezes queremos fazer algo e o Senhor diz: não, eu quero que você faça assim. E muitas das vezes nós queremos fazer da nossa forma, mas como também já foi falado aqui, da forma do Senhor é melhor. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. O Senhor sabe o que é melhor para com cada um de nós. E como já foi falado aqui, e o texto aqui onde nós lemos, era que um varão passava ali da Macedônia, balançava a mão e dizia: passa e ajuda-nos. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Foi um chamado à vida de Paulo, o Senhor chamando ele para ele ir para aquela região, porque o Senhor queria fazer algo naquele lugar. E o mais interessante é que Paulo ali, ele não perdeu tempo ali e foi fazer a obra do Senhor. E muitas das vezes o Senhor nos chama para fazer algo e nós devemos estar de prontidão para ir fazer a obra do Senhor, sem ver as circunstâncias, sem ver os empecilhos que podem se levantar, mas obedecendo
chamada Filipos. E nós sabemos que naquela cidadezinha, uma das primeiras coisas que o pastor já falou aqui também foi a oração. Eles foram procurar um local para orar. Então nós sabemos que nós temos que começar tudo com oração. E muitas das vezes a gente acha que os poucos minutos que a gente passa, eu imagino que o inimigo lança na nossa mente que aqueles minutos que a gente passa não é nada, não vai adiantar nada. Adianta. A oração de um justo tem muito nos seus efeitos, porque a gente começa a pouquinho, é 2 minutos, é 5 minutos ali na presença do Senhor. O Senhor vai começando a trabalhar, aleluia, na nossa vida, através das nossas orações, aleluia. E quando a gente se expande, a gente está passando muito mais tempo do que a gente imaginou, que a gente iria conseguir passar, quando a gente iniciou, aleluia, o processo de oração que demorou na presença do Senhor. Uma vez, me lembro a gente ia muito para o monte, a gente foi para o monte, a gente ia depois do culto, se reunia, vamos para o monte, vamos, aí o monte da Pirelli ali, a gente ia se reunir, um monte de irmãos, vamos, a gente foi. Uma vez, foi eu e minha mãe para o monte, na hora de voltar, quem conhece ali o monte ali, onde a gente ia na Pirelli, a gente voltou a pé lá, de madrugada, lá para o Campo Grande, a pé, a gente andou bastante. E os irmãos se reuniam ali. Quando a gente se reuniu uma noite, quando a gente se espantou, já estava de manhã. E a gente nem percebeu. Você estava vendo o primeiro ano que passou, que voltamos para casa. Muitas das vezes fazia de sábado para domingo, porque domingo tinha culto, então daqui escola dominical a gente fazia de sábado para domingo, porque domingo todo mundo tinha sua folga. E a gente passava a noite toda e nem percebia o tempo que passou. E muitas das vezes a gente começou a ir mais cedo, voltava mais cedo, 10 horas, 11 horas. Quando a gente se escutou aí passando, eu tenho que fazer assim, você é um caramba. Foi ver o horário, já era 5 e pouco, vamos correr para pegar o primeiro 11 e a gente foi. E é assim que começa com um pouco, aleluia. A Bíblia diz que a gente for fiel no pouco, no muito o Senhor vai, aleluia, nos colocar, louvado, aleluia, que é o nome do Senhor para todo sempre. Quando Ele toca nos nossos corações para orar, muitas das vezes, toca uma vez, 2 vezes, a gente está na correria ali, mas se você trocar um pouquinho o joelho e orar 5 minutos, o Senhor vai te abençoar, aleluia, vai te fortalecer, louvado, aleluia, que é o nome do Senhor. E como já foi falado aqui, você vai ter mais comunhão, mais intimidade com o Espírito Santo do Senhor, louvado e agradecido é o nome do Senhor para todo sempre. E eles foram. E muitas das vezes, quando o Senhor chama a gente para uma obra específica, ou pede para a gente fazer algo que a gente sente no coração de fazer, e a gente acha que vai ser fácil, o Senhor está mandando, vai ser fácil, o Senhor está no controle, vai ser fácil. Muitas das vezes não é assim. O apóstolo Paulo, quando ele chegou ali com Silas, ali sozinho, que ali se converteu ali, e eles estavam ali pregando o vídeo ali, ouvindo, era uma mulher temente ao Senhor, ouvindo a palavra, aceitou Jesus, se batizou nas águas ali, e foi ali. E a vida ali não estava fácil, eles estavam obedecendo o chamado do Senhor. Não importa a luta que você passa, a universidade, como está, aleluia, o Senhor te chamou, aleluia, Ele tem algo a você fazer, louvado e agradecido é o nome do Senhor para todo sempre. O apóstolo Paulo foi, nós sabemos que tinha uma mulher que adivinhava ali, o apóstolo Paulo ali repreendeu o espírito de adivinhação no nome de Jesus, e a mulher foi liberta. E aí aconteceu um grande alvoroço, como a gente sabe, naquela cidade. A perseguição se levantou contra a vida de Paulo e Silas. E nós sabemos que eles foram presos, açoitados. Aleluia! E o mais interessante que eu vejo aqui também é que quando eles foram presos, açoitados, Paulo e Silas, a revelação o Senhor deu para Paulo. Paulo foi, convidou os outros, vamos, o Senhor me mostrou, vamos passar na Macedônia, o Senhor tem uma obra para fazer naquele lugar. E quando chegou lá, Lídia se converte, uma moça é liberta, e por causa da libertação da moça, levantou-se ali aquele falso testemunho contra eles, o povo se alvoroçou ali contra eles ali, porque eu me lembro o pastor, eu me lembrei do pastor falando que quanto mais você faz a vontade do Senhor, né, falou das pingas que tinha naquela região, né, e o moço falou, ninguém compra mais nada, então
muito seguindo os crentes, porque o Senhor vai libertando. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Aleluia, e através daquela mulher não pôde mais haver lucro naquela cidade. Eles viram que o seu lucro havia, aleluia, acabado, e se levantaram contra Paulo e Silas por causa disso. O mais interessante é que eles foram açoitados ali, e Silas junto com Paulo. Silas não reclamou. Silas não disse assim: ó, se eu não tivesse ido atrás de ti, eu não estava nessa situação. Se eu não tivesse te seguido, eu não estava nessa situação. Se eu não tivesse vindo contigo, eu não tinha apanhado 300 menos um açoite aqui. Não. Paulo sabia, Silas sabia do propósito, sabia que eles iriam ser perseguidos por causa da palavra do Senhor. Ele não, aleluia, murmurou porque estava apanhando. Ele não colocou a culpa em Paulo ali. Ele seguiu firme ali com Paulo, sabendo, aleluia, que a palavra do Senhor falou que por causa do amor do Senhor, eles iriam ser perseguidos. Aleluia. Então ele entendeu que ele não estava sendo perseguido. Aleluia, por causa de Paulo. Não é porque Paulo foi levou ele, não. É por causa do amor à palavra do Senhor. É a obediência à palavra do Senhor. Foi por isso que ele estava perseguindo. E ele seguiu firme, aleluia, com Paulo ali, em prisões ali, porque ele sabia por que ele estava passando por luta, por situação complicada na sua vida, por calúnia, por chicoteada. Era por causa do amor à palavra do Senhor. Aleluia, Ele não Jesus. por um lado e por outro, porque ele Louvado sabia. seja Jesus Deus. já falou: por amor a mim vocês vão ser perseguidos. Então, quando a gente é perseguido, não adianta olhar para a direita, não adianta olhar para a esquerda, não adianta botar a culpa em A ou B. Você está fazendo a vontade do Senhor? Estou. Está fazendo o ídolo do Senhor? Estou. Está seguindo o chamado que Deus te chamou? Estou. Então é por causa do amor à palavra do Senhor. Mas o Senhor continua com você. Louvado e agradecido ao nome do Senhor para você. E no meio daquela situação, agora eles podiam murmurar, reclamar, porque tinham sofrido açoites, tinham sido perseguidos, presos. Não, eles reconheceram que eles precisavam louvar o Senhor, porque era por causa do amor à palavra do Senhor. E o mais interessante, e que não era costume dos judeus também, orar e louvar meia-noite. Mas para louvar o Senhor, depois que se converte, não tem hora, não tem local, não tem ocasião. Basta o Espírito Santo tocar no nosso coração, a gente sentir aquela vontade de louvar, a gente louva o Senhor. E o mais interessante é que quando Ele toca no nosso coração, a gente louva o Senhor, é onde a presença de Deus vem, aleluia, sobre a nossa vida. Louvado e agradecido é o nome do Senhor para todos sempre. Em meio às lutas, à dor, em meio ao inimigo tentando parar, coquejar os presos, acorrentados, com os pés presos, sem poder fazer nada, lançado num cárcere interior. Muitas das vezes, irmãos, na nossa vida, quando vem uma luta, uma perseguição, a intenção do inimigo é tentar fazer nos parar, é tentar nos parar, fazer aleluia, parar de louvar, parar de pregar, parar de evangelizar. Quando as lutas vêm, o inimigo está tentando fazer você parar, porque você começou a incomodar o inimigo, fazendo a vontade do Senhor, resgatando almas para o reino do céu, aleluia. Então a intenção é fazer você parar, mas se você realmente confia no Senhor, sabe do seu chamado, obedece a palavra do Senhor, tem fé, você vai louvar em meio à luta, em meio à perseguição, em meio à dor, em meio à lágrima, você vai louvar o Senhor, louvando e agradecido ao nome do Senhor, e a resposta vem sobre a sua vida, aleluia. E todas as prisões vão ser abertas no nome de Aleluia, Jesus. O inimigo, a intenção é fazer eles parar, mas eles não pararam. Com dor, com lágrimas, situações complicadas. E o mais interessante é que em meio a essa dor, em meio a essa lágrimas, eles louvaram o Senhor e o Senhor converteu mais uma alma em sua família. Em meio à situação que você passa, o Senhor vai te usar para salvar vidas, para salvar
contigo, está